Fala galera, tudo bem? Estamos de volta para mais um bate-papo científico aqui no Nutricionando por aí. E hoje a gente tem uma convidada mais do que especial. Ela é nutricionista, mestre, doutora, tem 20.587 pós-graduações, é professora, é coordenadora dos cursos de pós-graduação da VP, Centro de Nutrição Funcional. Minha amiga Natália Marques. Natália, Olá, pessoal. é sempre um prazer ter os amigos. Seja bem-vinda aqui ao canal. Olá, todo mundo. Que bom, Márcio, né? Que iniciativa bacana. Super feliz de poder participar contigo aqui no seu canal. É sempre um prazer. Nath, o pessoal sempre faz muitos pedidos de temas para a gente falar. E um dos temas bem legais, e eu acho que você fala super bem sobre isso, já assisti inclusive palestras suas, é sobre a formação do paladar, né? Então, os Uhum. cuidados que a gente precisa ter, entender esse processo, porque isso pode trazer várias consequências aí para o nosso corpo, né? E aí a gente podia conversar um pouquinho sobre isso, né? Entender como é formado, quais os cuidados que a gente precisa ter. Pode ser? Sim, claro. Então, uma coisa muito interessante, né, Márcio, com relação à questão do paladar, é que as pessoas elas só imaginam o paladar sendo formado com a introdução de alimentos, lá quando o bebê começa a comer, lá pelos 6 meses, ou quando o nutricionista só trabalha com pacientes adultos, acaba tendo dificuldade de entender por que alguns pacientes aceitam determinados grupos de alimentos e outros não, né? Então, essa questão de como se forma o paladar é um assunto extremamente importante que o nutricionista entenda e domine, até para conseguir, quando fizer a introdução alimentar, né, lá do bebezinho, ajudar nessa formação do paladar, e quando atender pacientes adultos, esse entendimento básico da formação do paladar pode direcionar o melhor plano alimentar, fazendo com que aumente a adesão do cliente ao plano, né? Então, é bastante interessante e complexo, né? Então, Márcio, não sei se o pessoal sabe, né? Se você sabe, nós temos a influência no paladar por 3 vias. Uma é a questão genética mesmo. Então, a questão genética, ela se dá no número de receptores para o sabor que nós temos na língua. Então, a língua ela é coberta pelo que a gente chama de uma estrutura botão gustativo, e cada botão gustativo ele tem receptores específicos para determinadas substâncias. Então, sabemos, conhecemos 5 tipos de receptores. Nós temos o que reconhece os doces, o carboidrato, que é o receptor do doce. Tem o receptor do salgado, que reconhece moléculas de sódio. Temos o receptor do amargo, que reconhece diversos fitoquímicos. Nós temos o receptor do ácido, que reconhece principalmente ácido lático e outros componentes ácidos que vêm com a alimentação. E tem o quinto receptor, que foi o último a ser descoberto, que é o receptor umami. Esse receptor umami, ele reconhece frações de aminoácidos, tá? Então, esses receptores, todo mundo tem. Todo mundo tem. O ser humano, né, enquanto espécie, nós somos dotados desses receptores na língua. Porém, por uma questão genética, existem pessoas que nascem com um número maior de receptores ou menores de receptores. Então, quem nasce com um número grande de receptores é conhecido como super tasters. E quem nasce com um pequeno número de receptores é conhecido como low taster. E ainda tem autores, Márcio, que consideram os medium tasters. Então, as pessoas às vezes me perguntam, Natália, como que eu sei, né? Quantos receptores eu tenho? Dá para analisar? Dá para pedir um exame laboratorial? É muito fácil de entender e você pode colocar na sua prática clínica uma pergunta muito fácil. Aquelas pessoas que conseguem identificar todas as nuances de uma preparação, aquelas pessoas que gostam, às vezes, de ir num restaurante, identifica qual erva e especiaria tem, como aquilo foi preparado, se tem um fundo alcoólico ou não, são os super tasters. Por quê? Como tem um número maior de receptores, para eles, o sabor é muito mais diferente, ele consegue perceber cada um dos sabores que está vindo com a alimentação. Já os low tasters, eles quase não percebem essas nuances, essas diferenças.
Então, é aquelas pessoas que vai comer, por exemplo, uma massa com molho de tomate, é a mesma coisa do que uma massa com molho de tomate e ervas e especiarias, ele não consegue perceber, né? Então, é muito engraçado isso, né, Márcio? Como que tem essa questão do paladar. E, às vezes, o paciente diz isso pra gente no consultório, né? Você tem experiência com essa questão? É verdade. Não, e eu fico pensando até na gente, né? Porque eu acho que eu fico na dúvida, porque eu acho que tem momentos que eu reconheço bem, tem outros que eu acho que eu não devo ter, então, quase nenhuma papila direito. Porque eu não percebo. As pessoas têm mania de falar, às vezes, nossa, eu tô sentindo, né, uma especiaria tal. Eu falo, gente, eu não tô conseguindo perceber nada. Eu só sei que tá muito bom, né? Então, Bom, eu consigo sentir que é gostoso, mas eu não consigo nenhuma nuance, né? Tanto que os super tasters normalmente são as pessoas que vão para profissões como degustadores. sim, Então, os bons degustadores de vinho, de café, normalmente são super tasters, porque eles verdade. conseguem, com um contato pequeno, né, daquele produto, saber exatamente todas as nuances. Então, sabe qual é a uva, da onde foi plantada, qual é, né, o terroir, enfim, né, toda aquela questão que os sommeliers que estudam e fazem degustação de vinho têm, né? Então, essa é a Verdade. primeira questão, a genética. E essa genética, gente, a gente não modifica. Então, a gente vem com essa bagagem e vai morrer com essa bagagem, né? Existe, né, a segunda interferência, que é a interferência, realmente, da do entrar em contato com determinados grupos de alimentos e formar a memória do sabor. Então, como que é essa memória do sabor? Toda vez que a criança entra em contato com algum tipo de substância diferente ou com algum tipo de alimento diferente, é a primeira vez que ele entra em contato. Esses botões gustativos, eles são ligados com uma inervação específica, que é conhecida como inervação do sabor, com o nosso eixo central. Então, colocou um alimento novo na boca, a primeira vez que a criança entra em contato, por exemplo, com um brócolis, ela percebe ali naquele brócolis, de acordo com o número, logicamente, que ela tem de botões gustativos, que aquele brócolis é ligeiramente amargo, porque ele tem fitoquímicos, que Uhum. ele tem sódio, se ele foi preparado com sal ou não. E essa mensagem vai lá para o cérebro da criança. Essa mensagem chegando lá vai ser armazenada de acordo com uma emoção. Olha que legal, Márcio. Sempre a gente armazena de acordo com uma emoção. Nossa. Então, se a criança está experimentando aquele alimento no momento lúdico com a família dela, ela vê que a mãe, que o pai estão consumindo o mesmo alimento, está todo mundo bem, está todo mundo conversando, ela se sente acolhida, ela se sente protegida, ela vai guardar a memória assim, olha, brócolis amargo, gostoso, sendo que o Uhum. gostoso fica por conta do ambiente, né? Verdade. Então, a emoção envolvida com o processo de alimento é muito importante. E o que nós sabemos hoje, né, que esse contato com essa memória, ela começa no intraútero, Márcio. Olha que legal isso, Olha que né? legal. Então, de acordo com o que a mãe consome ao longo da gestação, mas principalmente a partir do segundo trimestre de gestação, essa substância, ela consome produtos de origem vegetal, que tenha muitos fitoquímicos, ela manda esses fitoquímicos via cordão umbilical para o bebê, e isso torna realmente o líquido amniótico, existe toda uma influência da chegada do sangue para a criança com esse fitoquímico que estimula os botões gustativos para o amargo. Já uma gestante que só consome tudo com muito carboidrato, tudo muito doce, Doce, né? açúcar. E às vezes, quando a gente fala realmente do doce, né, do paladar doce, não é o doce doce, mas o pessoal do pão, da Uhum. massa, né, que consome só Carboidrato. carboidrato o dia inteiro, não tem equilíbrio alimentar, vai só chegar para a criança picos, né, dessa glicemia que estimulam só os botões gustativos para o doce. Isso começa, então, no intraútero a partir do segundo trimestre, ele é reforçado pelo aleitamento materno, então tudo que a mãe comeu, mais ou menos 2 a 3 horas após, então na próxima mamada, a criança entra em contato com aquele sabor. Tanto que o leite materno, ele muda de sabor ao longo do Uhum. dia, diferente das fórmulas infantis, que são sempre o mesmo sabor. Então, o aleitamento materno, ele é extremamente importante nesse processo de formação do sabor, por quê? Porque a criança, quando está ao peito, ela se sente acolhida, ela se sente amada, ela se sente acalentada. Então, aqueles sabores que vêm reforçam para ela na memória que é um amargo gostoso, que é Uhum. um doce gostoso, que é um umami gostoso. Então, é muito importante esse reflexo da alimentação da mulher que amamenta também, para que a criança se sinta protegida, né? Eu, E a- depois, com a introdução alimentar. eu acho que, nossa, isso é muito legal se você pensar, né? Porque aí vem a influência desde o que a mãe consome ao longo de toda a gestação, né? A ideia que você falou no início das pessoas acharem que é só
depois, quando a criança vai ter a introdução alimentar e o contato com o alimento, não, mas as escolhas da mãe ao longo da gestação, ao longo da amamentação, influenciando muito, né? E, Nath, justamente essa influência aí da mãe, tanto através do aleitamento ou da ingestão durante a gestação, isso favorece pode, dependendo das más escolhas, pode ter associação com obesidade infantil, não é? Sim, porque a criança ela acaba ficando sempre sugestionável a ingerir o mesmo tipo de alimento que ela guardou na memória como gostoso. Então, se a mãe só consome carboidratos ou vem realmente de uma gestação conturbada, com diabetes gestacional, um aleitamento materno, só com alimentos, né, altamente calóricos, ultraprocessados, isso acaba reforçando na papila gustativa da criança o aceitar só esse padrão de alimento. E isso se torna ainda mais forte quando as crianças são low tasters. Então, se a genética já trouxer o low taster, a criança só vai querer aquele tipo de alimento sempre. Então, isso faz com que a criança aumente a seletividade alimentar quando ela está chegando lá por volta dos 3 anos, que é uma janela importante de escolhas de alimentos, que a criança começa a ser autora da própria alimentação das escolhas, que é uma janela difícil para quem já passou, que é quando a criança, tudo que ela aceitava, ela deixa de aceitar. Então, ela fica testando o ambiente. Só que toda essa base, realmente, da introdução alimentar, pensando já na alimentação da gestante, pode interferir, então, na aceitação da criança. E é lógico, né, Márcio? Uma criança que só aceita alimentos ricos em carboidrato, ultraprocessado, a chance dela chegar na obesidade é muito maior, né? E para a gente concluir, né, dentro dessa linha de raciocínio, essa memória, ela só vai acontecer até os 5 anos de idade. Então, aí reforça essa importância, de fato, das escolhas alimentares até os 5 anos e fazer com que a criança entre em contato com o maior grupo de alimentos possíveis, gente, né? Com todas as nuances, ervas, especiarias, não tem que ter medo de temperar a comida de criança, a gente tem que ter medo de colocar tempero pronto em comida de criança, né? Mas a criança, ela tem que consumir ervas e especiarias as mais variadas possíveis, secas, frescas, porque isso faz com que ela amadureça essa questão da capacidade de reconhecimento do sabor e coloque isso como uma memória positiva, tá? E, logicamente, o status nutricional, Márcio, que isso acho que a gente não pode deixar de falar, que é o terceiro ponto, que linka, então, com a genética, com a memória do sabor, é o status nutricional. Porque as células da língua, como qualquer outra célula do trato gastrointestinal, ela tem uma renovação muito rápida. Então, mais ou menos a cada 3 dias, a gente renova esse grupamento de células. E cada vez que eu tenho células novas, eu tenho células com receptores mais capazes. Então, se existe um status nutricional bom, principalmente de complexo B, de zinco, de vitamina A, essas células se regeneram com a maneira fisiológica que elas nasceram para ser, tanto na criança, quanto no adulto, quanto no idoso, fazendo com que a gente mantenha esse receptor ativo e o reconhecimento do sabor. Porém, se houver déficit de zinco, por exemplo, a criança ou o adulto para de sentir o sabor, por quê? Porque a célula não se renova. E daí o receptor ele fica, digamos, estragado ou obsoleto, e faz com que a pessoa lembra do sabor do doce, mas na língua ela não sente. Automaticamente, o que acontece? Aumenta a busca de alimentos com aquele teor que a memória diz que é doce. Por isso que às vezes a gente vê no idoso ou pessoas que passaram por processos de desnutrição mais grave, mais severos por conta de patologia, uma mudança de hábito alimentar, buscando sempre colocar muito açúcar, muito sal, porque isso é um reforço da memória. Por isso que a gente também percebe, né, Nath, na prática, essas questões de treinar o paladar, né? Mesmo num adulto, né? Aquela pessoa que eu brinco, eu e a Natália, a gente ama café, né? São dois que amam café. Mas aí a pessoa chega no consultório e fala que ama café, mas puro açúcar. Eu falo, então você não gosta de café, você gosta do açúcar, né? Porque se põe muito açúcar, você não gosta do café. E aí, só que a gente consegue ir treinando, né? À medida que ele vai reduzindo aquela quantidade, ele vai se acostumando com aquele sabor e chega num ponto que às vezes ele consegue realmente ficar sem o açúcar, não é? É isso mesmo, né? Essa questão de treinar.
Existem plantas medicinais que ajudam, mas assim, algo que é básico, Márcio, e infelizmente muitas pessoas esquecem, é o status nutricional, né? Então, assim, de todos os nutrientes de reparo, não pode faltar complexo B, então B6, B9, B12, zinco, a vitamina A, e muitas vezes não é o suplemento que dita, são as próprias escolhas alimentares, porque a pessoa às vezes vem de um processo alimentar de busca só de ultraprocessados, porque é o que a cabeça dela comanda, e daí automaticamente ela fica desnutrida de micronutrientes, e daí entra um ciclo vicioso, né? É lógico que, assim, bons hábitos de higiene da boca também ajudam, né? O hábito de escovar, né, a língua ajuda nessa regeneração das células também. Tudo isso entra, mas não podemos esquecer a questão da memória, que eu acho que isso, para a nutrição, é o divisor de águas do entendimento do paciente e da adaptação do paciente ao novo plano alimentar, e o status nutricional de base, porque a genética ela é importante, só que a gente não muda. Pois é. Por isso que eu falo que nutricionista, né, o paciente acha engraçado quando a gente começa a fazer investigação, né, e aí quer saber como que foi feita a introdução alimentar, foi amamentada até quanto tempo e qual foi as características, e aí eles começam a achar, por que quer saber de tão antigo, né, mas olha como os hábitos lá, o estímulo, né, precoce, às vezes a um sabor doce, como isso pode ter associação com sintomas e sinais que a gente observa no adulto, né? Nath, Exato. queria muito agradecer, acho que foi ótimo, deu várias dicas. Como o pessoal, os alunos sempre falam, né? A Natália é aquela pessoa que a gente quer pôr num potinho e deixar aqui do lado do computador no consultório, né? Que aí qualquer dúvida você abre, Natália, me ajuda nisso, e fecha. Nath, muito, muito obrigado. Tenho certeza que o pessoal, todo mundo aqui adorou. A Natália, né, ela é coordenadora das na VP, né, de várias pós-graduações dentro da VP, onde eu tenho o prazer de fazer parte do corpo docente. E a gente tá, né, aposta com uma roupagem diferente, né? Eu falo que é isso, mudou a cara ali, o tempo de duração, tá bem mais prática, eu acho que ficou muito legal. Nath, como que o pessoal se informa? A pós-graduação ela veio realmente para atender esse novo mercado da nutrição, né, desse pós-pandemia, tá com uma roupa nova, temos aí matérias diferenciadas realmente para tornar o profissional cada vez mais capacitado. Maiores informações no site da VP, então vponline.com.br, e também sigam a VP nas mídias sociais, então no Instagram é VP Nutricional, Nutrição Funcional, que vai realmente sempre acompanhando aí a entrada e as divulgações das turmas, tá? Já estamos aí com turma confirmada para esse próximo, né? Em Brasília, em Campinas, em Belo Horizonte, mas assim, Brasil inteiro chegando aí a essa pós-graduação com essa roupagem nova, para que você não fique para trás na atualização. E posso também, Márcio, só convidar o pessoal a acompanhar também o canal VP, que nós temos um programa, eu com a doutora Valéria Pascoal, que acontece mais ou menos a cada 10 dias, chamado Giro VP, né? Que nós trazemos aí realmente inovações na área da nutrição. Muito Obrigada, legal. Márcio, pelo convite, foi um prazer conversar com vocês sobre esse tema que eu gosto tanto. Foi muito legal. Tá aí, ó, o canal do YouTube da VP tá escrito debaixo aí do nome. Segue a Natália também nas redes sociais, porque ela tem lá o Café com Prosa, né? Café intelectual. Café intelectual. Café intelectual. Verdade, que ela sempre posta ali vários conteúdos. Então, Nath, mais uma vez, muito, muito obrigado. Foi ótimo. E, pessoal, se você gostou do vídeo, lembra de se inscrever aqui no canal, ativar o sininho para as notificações. Quem tá vendo pelo Instagram, marca aqui embaixo quem não pode deixar de assistir esse vídeo, compartilha nas suas redes sociais e a gente se vê aí num próximo vídeo. Até mais, pessoal. Tchau, Nath. Obrigado. Tchau, pessoal.